Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tinha prometido gravar um vídeo para vocês agora à noite para falar um pouquinho sobre as reformas da Previdência, sobre as mudanças que estão ocorrendo nessa reforma da Previdência e explicar um pouquinho para vocês o que efetivamente está mudando e qual que é a consequência de tudo isso, né? O que acontece é que agora, durante o dia, está sendo discutido exatamente algumas emendas que podem sofrer alteração no texto aprovado nesta última madrugada. Então, só para todo mundo entender, foram duas votações que ocorreram. As duas votações, ela foi aprovada, só que após o final de cada votação, tem uma série de questões adicionais que são discutidas para verificar se vai ocorrer uma mudança pontual em algum dos itens ou não. Então, na primeira votação que houve, foram sugeridas algumas mudanças, algumas foram aprovadas, outras não. E agora na segunda votação também tem alguns pontos que estão sendo discutidos, tá? Então isso está acontecendo ao longo do dia de hoje. No horário agora que eu estou gravando esse vídeo ainda não tem a definição ainda de 100% de todos os pontos. Então por isso eu ainda não consigo passar para vocês uma posição 100% atualizada, tá? Isso daí eu vou conseguir fazer amanhã e mandar para vocês no detalhe. Mas eu consigo hoje passar para vocês um pouquinho de uma visão que a gente não discutiu ainda do porquê dessa reforma da Previdência. Antes disso, se eu puder pedir uma ajuda para vocês de compartilhar esse vídeo, é bem legal, agradeço muito. A gente já está com 20 inscritos no canal. Quanto mais inscritos, mais a gente consegue difundir um pouco de conhecimento. A ideia é eu passar um pouco de conhecimento para vocês de uma forma fácil, de fácil entendimento, e que isso aqui seja uma troca, né? Porque é um assunto que eu gosto de falar, parte de investimentos, parte de previdência de forma geral e de outros investimentos, mas eu gosto muito da participação de todo mundo também. Então quem me conhece sabe o quanto eu gosto aí de fazer palestra, etc. Então essa troca para mim é super positiva. Que no YouTube é um tanto quanto frio porque eu não estou vendo vocês, mas a participação para mim já é um ponto super importante e que me agrega demais, tá? Então, se vocês puderem compartilhar, comentar, colocar algum ponto que vocês queiram que seja mais destacado, não só da reforma de previdência, mas de outros investimentos também que a gente vem falando ao longo dos vídeos aqui no canal, por favor façam isso. Quem gostar, curte aí o vídeo também, que isso é super bacana para quem faz vídeo no YouTube, todo mundo fala isso, mas é bem legal, ajuda o canal, e compartilhar também. E aí, o que é legal é que assim, eu já falei hoje cedo, mas meus horários para colocar vídeo eles são meio aleatórios. Então, se você puder clicar no sininho do lado do inscrever-se aí do canal, toda vez que subir um vídeo meu, você vai ser avisado, tá? Para não precisar ficar procurando ou deixar de ver durante um tempo uma coisa que de repente já está postada e que seja do seu interesse. Legal? Bom, por que a reforma é importante, né? Por que a gente tem a necessidade de fazer essa reforma? Acho que a gente discutiu por que tem a necessidade, do porquê ela é importante destacar que essa não é a primeira reforma da Previdência, né? Já houveram outras reformas da Previdência, já existiram outros modelos de Previdência Social. Então a gente, se conversar aí com algumas gerações passadas, a gente vai saber até de repente dos nossos pais, dos nossos tios, avós, depende aí da idade de quem está assistindo o vídeo, mas as pessoas, até de repente a pessoa que está assistindo até já participou desses outros modelos, mas a Previdência Social, ela surgiu na verdade com os famosos institutos de previdência. Então os IAPPs, tinham vários institutos aí específicos de Previdência Social, e esses institutos, a ideia é que era que você contribuísse para quando se aposentasse, você conseguisse se aposentar no primeiro momento com 20 salários mínimos. A números de hoje seria uma aposentadoria em torno de 20 mil reais, um tanto quanto atrativa. Só que logo se percebeu que essa conta não ia fechar. E aí foi criado um novo modelo na qual as pessoas iam começar a contribuir, mas agora para se aposentar com 10 salários mínimos e não mais 20. Ainda assim, o número de hoje em dia é um valor interessante para poder se aposentar. Só que também viu que não ia fechar a conta. E aí foi criado, tem datas cronológicas aí, quem tiver interesse depois eu posso passar. O intuito não é ser tão uma visão aí específica, mas é mais contextualizar tudo. E aí foi criado esse modelo que a gente conhece hoje, na qual, dependendo da faixa salarial, né, ou da sua necessidade aí de complementação de aposentadoria social,
você contribui com determinados patamares aí percentuais, né, em relação ao seu salário, etc. Então, o modelo que a gente tem hoje, ele já vinga aí há uns bons anos, só que esse modelo, o que acontece? Ele fez sentido quando a gente analisava a estrutura da população de quando foi criado esse modelo. Só que ao longo do tempo, o que acontece? A população evolui, né? As condições socioeconômicas, socioambientais, elas modificam ao longo do tempo. E como consequência disso, o que a gente percebe? São dois pontos principais para a gente refletir um pouco e ver como as coisas mudaram. O primeiro ponto a gente, quando pensa nas gerações dos nossos antepassados aí recentes, era super normal, e ainda de repente alguém tenha essa visão familiar, de que era super comum você ter uma quantidade de filhos bem grande. Então, se a gente subir aí umas 2, 3 gerações para cima da nossa, era super comum as pessoas terem 6 filhos, 5 filhos, 7 filhos. Já conversei com algumas pessoas que têm 8 tios. Então, assim, eram gerações que tinham uma taxa de natalidade, ou seja, que as pessoas tinham bastante filho. E isso contribui o quê? Contribui para que as pessoas, quando nascem em quantidade, você tem bastante gente crescendo, entrando no mercado de trabalho e contribuindo para a Previdência Social. Então, isso é um ponto positivo. Quando a gente fala de gerações passadas também, o que a gente observa? Que as pessoas tinham uma expectativa de vida bem inferior ao que tem hoje. Então, se a gente... É engraçado que eu até li uma reportagem de um jornal, uma reportagem verídica, não era fake news, que o título da matéria... Eu vou até tentar achar, depois eu coloco uma foto aqui. Que o título da matéria era idosa de 40 e poucos anos, eu não lembro exatamente quanto, mas assim, falando que uma idosa tinha 40 e poucos anos, né? Então, totalmente... Né? Não faz sentido hoje em dia você pensar dessa forma. Então assim, a gente tinha dois cenários, que era, as pessoas tinham bastante filhos, então tinha bastante gente nascendo, taxa de fecundidade, que a gente chama, era mais alta, e também as pessoas tinham uma expectativa de vida mais baixa. Então esse era o cenário de algumas gerações passadas. Hoje em dia, o que a gente observa? Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Então, hoje tem muito casal, aí, muita família que opta, por exemplo, por nem ter filho, por uma questão pessoal, de não querer, né? Uma opção de vida. E quando a pessoa tem filho, é muito comum as pessoas terem 1 ou 2 filhos no máximo. E em raros casos você vê o terceiro filho, né? Então, quando não é sem querer, quando é de caso pensado, é mais difícil. Então, o que você observa é exatamente o oposto do que tinha antes. Antes você tinha uma taxa de natalidade alta, e agora, com o passar das gerações, a gente percebe que as pessoas, por N razões, estão querendo ter menos filhos, tá? E na outra ponta, o que a gente observa? Hoje uma pessoa de 40 anos é super saudável, está super bem de vida, não é uma idosa, um idoso de 40 e poucos anos. Pelo contrário, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Por que elas vivem cada vez mais? Porque você teve um avanço da medicina, você teve melhorias na parte do saneamento básico, então tudo isso contribui para que as pessoas tenham uma expectativa de vida maior. Então é super comum a gente ver pessoas hoje chegando aí na casa dos 80 e poucos anos, muitas pessoas chegando perto dos 90, algumas sessões até passando disso, mas antigamente as pessoas tinham uma expectativa menor, né? Claro que tinham exceções, como tem exceções hoje, mas via de regra, você observando uma amostra grande, você percebe que hoje a expectativa de vida ela é muito maior do que era algumas décadas atrás. E quando a gente traduz isso para o INSS, para a Previdência Social, a gente tem que pensar, para fazer uma analogia para vocês entenderem, vamos pensar uma piscina, tá? Por que uma piscina? Porque a Previdência Social ela funciona num regime que a gente chama de repartição. Esse regime de repartição nada mais é do que imagina uma piscina pública, ok? Então estamos eu aqui, vocês aí assistindo, todos pertencentes à mesma piscina, a gente não está dentro da água, a gente está em volta da piscina. Do lado esquerdo da piscina está todo mundo que está trabalhando, que está contribuindo para encher essa piscina. Então todo mundo que contribui lá com um pouco de água para encher essa piscina todo mês, tá? Na outra ponta da piscina estão quem? Estão as pessoas que estão recebendo o benefício da Previdência, estão os aposentados, tá? Então
Do outro lado, você tem as pessoas que estão retirando a água dessa piscina. De um lado, as pessoas que contribuem, que trabalham, e do outro, as pessoas que estão aposentadas, que retiram esse dinheiro. O regime de repartição é uma piscina comunitária para todo mundo, é a mesma piscina. Quando a gente faz a analogia do que eu expliquei agora há pouquinho, o que eu quero dizer? Antes, as pessoas, como tinha muita gente nascendo, quando as pessoas cresciam, você tem um volume muito grande de pessoas no mercado de trabalho, consequentemente, muita gente contribuindo e enchendo essa piscina. Do outro lado, existiam as idosas, né, de 40 e poucos anos, que faleciam cedo, que iam embora cedo. Então, mesmo que não fosse 40, mas que fosse 50, 60, já era super idoso, que hoje em dia é longe disso, as pessoas, elas tiravam esse dinheiro da piscina por pouco tempo, porque elas se aposentavam e logo paravam de receber o benefício quando elas iam embora. Então, tinha muito mais gente contribuindo do que gente recebendo. Hoje, se a gente traz para os dias atuais, como eu mencionei, cada vez menos pessoas nascendo, e quando a gente projeta isso a longo prazo, porque quando a gente fala de previdência, não adianta pensar só na foto de hoje, que já está ruim, mas a gente tem que pensar nas próximas gerações. Qualquer movimentação aqui, ela não tem um efeito imediato, ela demora alguns anos e décadas para acontecer. As pessoas hoje, como estão nascendo menos, a tendência é que o mercado de trabalho esteja cada vez com menos pessoas, tá? Menos pessoas nascendo, menos pessoas trabalhando, menos pessoas contribuindo, comparando ao cenário anterior. Na outra ponta, com as pessoas vivendo cada vez mais tempo, né? E existe uma matéria, eu não sei se for de Harvard ou de Stanford, não sei, uma universidade americana, falando que o ser humano que vai viver 150 anos já nasceu, né? Pode ser que seja eu, você, espero que seja um de nós, desde que tenhamos saúde para isso, mas ele já está entre nós. Todo mundo vai chegar com essa idade? Não, né? Esse avanço da expectativa de vida, ele é gradativo, mas ele vai acontecendo, tá? Se vai ter limite, se não vai, difícil a gente saber, né? A medicina está aí para responder isso para a gente ao longo do tempo, mas a gente percebe cada vez mais descoberta de novas curas, da mesma forma que chegam doenças, chegam as curas. Então a tendência é que as pessoas vivam cada vez mais. Consequentemente, a gente tem pouca gente enchendo essa piscina e muita gente tirando água. Desculpa. Muita gente tirando água dessa piscina do outro lado. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, o INSS ele representa aproximadamente desculpa. O INSS representa hoje aproximadamente 8,6% do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, é tudo que é produzido no Brasil. A projeção para 2060, pelo cenário atual, é que isso chega a 18%. Então o impacto ele é bem significativo. O que acontece? Todo o dinheiro que o governo tem que colocar para suprir o déficit da Previdência, ou seja, para encher essa piscina de forma artificial, ele deixa de ser utilizado para outras coisas. Então o governo poderia estar usando esse dinheiro para alocar para infraestrutura, para saúde, para segurança, para uma série de fatores que ele deixa de colocar para suprir esse déficit da Previdência. Só que em determinado momento isso vai ficar inviável até para a Previdência. Então precisa ser feita essa reforma e é isso que precisa ser feito. Por isso, desse assunto agora. Vai ser a última reforma? Certeza que não. Então tudo vai depender. Já se falou em R$1 trilhão, com algumas mexidas já está falando que reduziu um pouquinho esse valor. Isso tudo é o que? É a economia que vai ser gerada, ou seja, dinheiro que vai deixar de ser colocado para suprir esse déficit. Só que, o que acontece? Em algumas décadas as coisas vão modificar novamente, e aí vai ter que ser feito mudanças. As pessoas dizem que vai acontecer mais rápido, então provavelmente em menos de 10 anos a gente vai ter que ter uma nova reforma, tá? Em resumo, o que é importante ter em consideração quando a gente fala da reforma da Previdência? O governo só arrecada dinheiro de duas formas. Ou é através de impostos, que não é o caso, nem tem por que aumentar a nossa carga tributária, ela já é extremamente elevada. Então a gente está falando aí de uma carga tributária em percentual do PIB que chega a quase 33%, acho que é 32,4%. Ela é muito alta. Os Estados Unidos ele tem em torno de 30% do PIB alocado em termos de carga tributária, mas você pega outros países aí que os percentuais são menores. Então a nossa carga tributária ela já é alta.
como que ele vai conseguir dinheiro, né, para suprir pelo menos a questão da Previdência? Ele vai ter que fazer uma reforma para a qual essa reforma traga duas soluções. Primeiro, ajustar os índices de contribuição, os percentuais de contribuição, então esse é um fator importante. Ajustar a critério da idade de saída, porque as pessoas com mais expectativa de vida, elas podem se aposentar um pouco mais tarde. Parece sutil uma diferença de 1, 2 anos, mas o impacto, quando a gente está falando de uma população de um tamanho territorial como tem no Brasil, o impacto é bem significativo, tá? Imagina que 1, 2 anos para uma população gigantesca como a nossa traz um impacto bem significativo pensando em fluxo de caixa financeiro, tá? Então isso é um fator importante. E aí, gente, o que eu queria falar para vocês? O que é importante a gente pensar? Esperar o INSS é a única solução? Muita gente acredita que sim. Eu acredito que não. Eu não quero depender do INSS para eu me aposentar. E aí que surgiu essa minha vontade de fazer esse canal aqui do YouTube, do Enriquecendo Filhos, que tem um intuito mais de educação financeira para os nossos filhos, para eles começarem a pensar um pouco nessa questão de investimento, porque infelizmente a gente não tem uma educação financeira aqui no Brasil. Isso daí a gente vai aprender na prática quando a gente começa a encarar trabalho, salário, contas, etc. Então a gente precisa educar financeiramente nossos filhos. A gente hoje tem muito mais informação, tem muito mais acesso à informação do que eu tive, por exemplo, quando eu era mais novo. Então a gente tem as ferramentas na mão para fazer isso acontecer. Esse canal é só mais uma alternativa para isso, bem humilde, mas para a gente começar a repensar nisso. E o Instagram que eu coloquei também, porque o Instagram, o Viver de Renda Passiva, ele é voltado mais para um horizonte um pouco mais amplo, no sentido que, assim, independente da idade, a gente pode construir uma reserva para a gente buscar viver de renda passiva, ou pelo menos suprir eventual necessidade futura, como uma complementação de renda, né? Seja através da previdência privada, seja através de investimentos. Tem uma série de alternativas que é isso que a gente discute bastante por lá, tá? Só para vocês terem ideia, vocês imaginam qual que é o cenário hoje dos aposentados no Brasil? Quando eu vi essa reportagem, eu me assustei. Quando a gente pega hoje o cenário dos aposentados, 46% dos aposentados hoje, eles dependem de parentes. Muita gente vive isso no dia a dia. 28% dependem de caridade. Olha que cenário trágico. 25% tem que continuar trabalhando quando conseguem, né? E aí você vê algumas empresas hoje incentivando isso. Eu acho muito legal quando eu vou, por exemplo, sem fazer propaganda de ninguém, mas quando eu vou num Pão de Açúcar aqui, que é um mercado perto de casa, e você vê algumas senhoras já com uma idade bem avançada trabalhando de caixa. Ou seja, que outra oportunidade ela teria, né, se não fosse ali? Que empresas hoje que dão essa oportunidade? É difícil, mas é uma coisa que vai ter que começar a acontecer para que isso funcione. E é o número mais alarmante, apenas 1% dos aposentados hoje conseguem se manter sozinhos. Então isso é muito preocupante, mas serve para a gente refletir que assim, a gente não tem que fazer parte dos 99%. A gente tem que aumentar esse 1% e fazer com que esse número cresça cada vez mais. E nós, na nossa aposentadoria, sejamos autossustentáveis, né? Pro bem nosso, pro bem dos nossos filhos, pro bem da economia. Então hoje era um ponto de reflexão do porquê que é importante a gente discutir um pouquinho dessa reforma. Não tem nenhum viés político aqui, nem vai ter. É mais uma questão mesmo de refletir um pouquinho sobre esse assunto que é extremamente importante para a gente e para as futuras gerações. Eu tenho 2 filhos, eu me preocupo muito com isso, não só com a minha aposentadoria, mas como também dos meus filhos. E aposentadoria é um termo pesado que parece que a gente está falando só quando a gente ficar velhinho, e não é. A gente tem que pensar que quanto antes a gente começar, antes a gente consegue chegar lá e viver de forma tranquila, tá? E a gente poder trabalhar naquilo que a gente gosta porque a gente quer e não porque precisa. Porque também ficar sem trabalhar não funciona, não dá certo. Tá bom, gente? Hoje era só uma explicação sobre isso. Amanhã eu já vou ter atualização de todos os pontos, do que está sendo aprovado efetivamente, com todas as alterações propostas. A aprovação já ocorreu. Os próximos passos agora é ir para o Senado, vão ter 2 votações no Senado, e aí já tem a sanção presidencial, na qual vai dar o ok para seguir com a reforma, e ela já fica ativa desde então. Tá bom? Então amanhã eu volto com os pontos específicos para a gente falar do que tá mudando aqui na reforma da Previdência. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.